Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal e a mais um vídeo de opinião. A obra que eu trago hoje foi lida no âmbito do projeto da Ana Lopes, o Outubro Hispano-Americano. É um projeto novo que decorreu durante este mês de outubro e consiste, obviamente, em ler obras de autores hispano-americanos. Eu escolhi uma autora argentina, a Florença Bonelli, e a obra Paris, da trilogia Cavalo de Fogo. Ora, Paris. A nossa história começa mais precisamente num aeroporto. A nossa protagonista, a jovem Matilde, que é uma rapariga com cerca de 27 anos, ela é argentina, é pediatra e prepara-se para viajar, para apanhar um voo para Paris, onde ela vai ficar a residir durante algum tempo, porque ela e a amiga Joana, que também é pediatra, voluntariam-se para ir trabalhar para países mais desfavorecidos e inscrevem-se numa ONG para cumprir esse desejo. Essa ONG onde elas estão registadas como voluntárias, como médicas voluntárias, decide enviá-las para a República Democrática do Congo, onde a língua oficial é o francês. Como elas são argentinas, falam espanhol, não falam francês, elas decidem ir passar uma temporada a Paris para fazer um curso intensivo de francês. Antes de lá chegarem, conhecem Elia Alsou, um homem muito interessante, bonito, elegante, com bom porte, um homem ainda na casa dos 30 anos, que se interessou de imediato por Matilde. Matilde é retratada como uma jovem loira, de cabelos compridos, muito bonita, muito interessante, com um ar assim meio angelical, toda ela muito inocente, que cativa logo qualquer homem e cativou Alsou. Temos, portanto, aqui uma história de amor óbvia. Tudo bem, a capa já nos demonstra que vamos ter aqui um romance. Certo, tudo bem. Mas o que é que acontece? Efetivamente, a Matilde acaba por se apaixonar por ele, porque ele também faz muito por isso. Ela era casada na altura, ela é casada durante toda a história, mas foi um casamento que lhe foi imposto, de certa forma, pelo pai dela. Ela sentiu-se na obrigação de casar com o homem que nunca amou, o homem que queria casar com ela, um homem que foi escolhido de certa forma pelo seu pai e por motivos que agora não interessa elaborar, ela sentiu esse peso na consciência, sentiu que tinha que fazer essa vontade ao pai e à família e casar com um homem que não amava. As coisas não correram bem e a vontade dela era divorciar-se. Portanto, o seu coração, de certa forma, estava ali meio disponível para uma relação. Elia Alsou é um homem que é descrito até na contracapa do livro como um homem poderoso e sem piedade, descendente da família real saudita. Ele é um homem misterioso que, para o mundo, é simplesmente uma espécie de um empresário que tem uma empresa que trabalha na área da segurança privada, mas na realidade ele está envolvido em outros esquemas de tráfico de armas e outras atividades menos lícitas. O que é que eu achei desta história? Não foi uma leitura tão prazerosa como eu achei que iria ser, não gostei tanto quanto estava. São cerca de 600 páginas, esta obra tem 600 páginas, a fonte não é muito grande, o espaçamento também não é. Portanto, é uma obra bastante grande, bastante robusta, por assim dizer, onde eu sinto que não se passa grande coisa. Temos uma rapariga que se apaixona por um rapaz, eles estão os dois loucos de amor um pelo outro, isso é reforçado ao longo da história inúmeras vezes. Ela tem os seus problemas do passado, é uma rapariga com problemas de família, problemas sérios, com traumas. Ela nasceu em berço de ouro, nasceu rica, o pai acabou por fazer muitos disparates e acabaram por perder tudo quanto era de valor. Ele é retratado, como eu referi, ele tem uma espécie de vida dupla. A certa altura é descrito na obra como um homem mercenário de profissão, traficante de armas quando a ocasião justificava, espião se fosse necessário, filho de um príncipe saudita e multimilionário. Uma pessoa que tinha sempre os olhos, sabia que tinha sempre vários olhos em cima dele, ele tinha formação militar,
era uma pessoa que por onde ia, por onde passava, mal saía à rua, ele inspecionava absolutamente tudo o que estava, tudo e todos que estavam à sua volta. Ele sabia sempre quem é que estava no seu raio de visão, como é que as pessoas se comportavam para tentar detectar qualquer atividade suspeita, alguém que lhe quisesse fazer mal a si ou aos seus. Ele analisava os carros que estavam na rua, se aquele carro com aquela matrícula já lá estava ontem, porque é que lá estava, a quem pertencia o carro. Ele estava sempre atento a tudo, porque ele sabia que tinha inimigos e tinha pessoas contra si que poderiam lhe querer fazer mal, pessoas que o fazer mal significa muitas das vezes matar. Ele próprio também não era inocente nenhum. E ele escondia, obviamente, esta vida paralela de Matilde e do resto da sociedade. Portanto, esta parte até é interessante, mas eu senti que nunca houve grande desenvolvimento à história de um e de outro que justificasse uma obra tão densa. Isto não é literatura leve. Há aqui muitas referências culturais. Há referências ao conflito israelo-palestiniano. Há referências a várias culturas. Não é uma leitura muito leve que se faça rapidamente, não é de todo. Mas se formos bem espremidinho o livro, eu senti que não há muito a dizer. Às vezes nós temos, para fazer um vídeo de opinião, pensamos o que é que eu vou dizer para não dar spoilers. Aqui eu acho que não há muito como dar spoilers, porque não se passa quase nada. Nesta história não se passa quase nada. Há uma história de amor e depois, para mim, um fator negativo, um aspecto negativo da obra. Eu pessoalmente não aprecio, sei que há quem goste bastante, mas é que tem uma grande carga sexual. Portanto, há muito de literatura erótica nesta obra. Há uma parte bastante significativa a partir do momento em que eles se envolvem, começa a relação. O descritivo das relações sexuais deles, da Matilde e do Eli, que são constantes, aquela relação vive de sexo. Há um descritivo para lá pormenorizado do que é que eles fazem, como há muito detalhe de inúmeras relações sexuais que eles têm, de inúmeros encontros, às vezes tudo de seguida. Ok, percebemos a ideia. Estão muito apaixonados, é uma relação em que a carga erótica é enorme, a atração física é gigante, já percebemos, mas que tal haver um pouquinho mais de história, um bocadinho mais de ação que não seja de âmbito sexual. E não vi que houvesse muito. Por outro lado, este é o primeiro volume de uma trilogia. É o Paris, porque a narrativa se passa em Paris, onde a Matilde está a ter aulas de francês, efetivamente é ali a amiga, sempre com a intenção de viajarem para a República Democrática do Congo para trabalharem e ajudarem os mais desfavorecidos enquanto médicas pediatras. A Matilde é cirurgiã. E ela mesmo durante a relação com o Eli, ela tem sempre a ideia de não desistir do seu sonho, da sua ambição de ir para a República Democrática do Congo. O que significaria, em princípio, o fim da relação deles os dois. Mas não há muito mais do que isso. Há a vida delas as duas, há a narrativa dos dramas familiares e da vida da Matilde, de todos os seus traumas, de todos os seus problemas. Há a vida paralela e os negócios do Elia, tudo o que ele esconde da Matilde e da sociedade e que nos é relatado, que é interessante QB. Há os dramas com o marido da Matilde e há uma relação apaixonada entre eles os dois com uma forte carga, com uma forte componente sexual. Mas eu não achei que isso justificasse 600 páginas desta obra. Dito isto, para mim, foi uma leitura 3 estrelas. Eu ainda conto, não para já, mas conto ler o segundo volume, por 2 motivos. Primeiro, para dar uma segunda oportunidade à escritora. Eu sei que há muita gente aqui no BookTube que já leu os 2 primeiros volumes da trilogia, penso que é uma trilogia, mais recente do que esta, que tem uma das personagens aqui desta história, que é a Diana, que é o Caminhos de Paixão, a história de La Diana, e que gostaram muito. Portanto, eu gostava de dar mais uma oportunidade a esta escritora, e também porque já tenho a segunda obra em casa, que é o Congo. Portanto, efetivamente, ficamos a saber, sem spoilers, que a Matilde vai efetivamente para a República Democrática do Congo, porque é lá que se passa a história do segundo volume.
mas só mesmo por isso, porque não fiquei propriamente com muita vontade de conhecer mais da escritora. Não detestei nada disso, mas também não vos posso dizer vão a correr comprar e ler esta história porque é fantástica, não achei. O que é que eu posso dizer mais? Uma curiosidade, Cavalo de Fogo, o nome da trilogia, é na realidade uma referência ao signo do zodíaco, que é o signo do Elaia. Cavalo de Fogo significa, não é nada bom, Cavalo de Fogo não é nada bom. O Elaia teve desde a adolescência um mestre japonês que lhe explicou o que é que significa, que ele era um cavalo de fogo e o que é que isso significava. E no fundo, ele refere que o último ano do Cavalo de Fogo foi 1966. Nesse ano, a taxa de natalidade na China teve uma queda assombrosa e praticaram-se abortos como nunca. Portanto, é logo presságio de algo de muito negativo. As pessoas que são cavalos de fogo são pessoas que prezam muito a sua liberdade, que nunca devem ver a sua liberdade restringida. São pessoas que não são de acatar ordens de terceiros, portanto, não podem, têm de ser eles próprios o chefe e o manda-chuva, não é? E nunca estarem subjugados às vontades de terceiros ou a ordens de terceiros, eles não lidam muito bem com isso. São egocêntricos e usam o seu magnetismo para conseguir o que desejam. Portanto, com esta história de Elai Alçou ser um cavalo de fogo, cria aqui um suspensezinho, uma místicazinha assim um bocadinho mais interessante, que nos deixa a pensar o que é que ele vai fazer, como é que as coisas vão correr com a Matilde, porque eles no fundo são completos opostos, não é? Eles estão muito apaixonados um pelo outro, mas têm personalidades muito distintas. Ela é uma querida, fofinha, meiga, muito angelical, muito de dar aos outros, tanto que é médica, é cirurgiã pediátrica e quer muito trabalhar com ONGs em países muito complicados, países que estão constantemente em guerra, como é o caso da República Democrática do Congo, mas ela não se importa nada de viver nesse perigo porque ela acha que é sempre um bem maior. Elaia trabalha com tráfico de armas, mata se tiver que matar ou manda matar se for caso disso e não fica muito tempo a pensar no assunto. Portanto, eu compreendo que estas duas personagens podem ser para muita gente, para muitos leitores, bastante interessantes e serão certamente porque esta obra já deu um filme, já o filme do Cavalo de Fogo desta primeira parte de Paris, com aquela atriz loirinha muito gira, Amanda Seyfried, qualquer coisa assim. Um filme que eu não consegui ver, não consegui ainda apanhá-lo, gostava muito de ver já agora para ver como é que ficou a adaptação, mas o ator e a atriz são os dois lindíssimos. O ator também é lindíssimo, conforme é narrado aqui na história. Tem essa componente de serem dois jovens muito atraentes, muito bonitos, com historiais de vida completamente distintos, que estão apaixonados e passam a vida a ter relações sexuais. Para mim não é o suficiente para dar uma grande avaliação a esta obra ou passo sequer a recomendar. Não dou o meu tempo por perdido, gostei, QB, mas não fiquei impressionada, infelizmente. Acho que não tenho assim mais nada a acrescentar. Digam alguma coisa se já leram obras desta autora e o que é que acharam. Da minha parte é tudo, fica aqui esta opinião e a minha humilde participação no projeto da Ana Lopes, Outubro Hispano-Americano. Vemo-nos num próximo vídeo, boas leituras, fiquem bem, beijinhos!